A mensagem que eu tenho para trazer para vocês é uma mensagem de Natal. Mas não uma mensagem só para o mês de dezembro, mas Natal para nós que aponta sobre o mistério da encarnação, a glória de Cristo ao se encarnar e vir a esse mundo, deve nos levar a reflexões profundas. Não apenas para esse mês, mas para todos os dias do ano. E eu, antes de ler o texto, quero lhe perguntar, o que é que lhe proporciona verdadeira alegria? Qual é aquela hora que você fica todo feliz demais assim? É às vezes quando lhe oferecem um sanduíche com muito bacon? É quando lhe trazem uma roupa que você estava sonhando com ela? É quando você consegue receber um salário? O que é que proporciona alegria para você? É quando você recebe um elogio público? É quando você consegue dar um banquete na sua casa para várias pessoas, quando você vê toda a sua família reunida? Eu não sei o que alegra o seu coração. Por isso a minha pergunta, o que é que produz alegria para você? Você já deve ter pensado. Segunda pergunta, essa alegria, ela é duradoura ou ela fica apenas naquele momento que você conseguiu aquilo? Eu gostaria de falar para vocês hoje de coisas que são duradouras e que podem nos deixar felizes, alegres o tempo inteiro, até mesmo nas horas mais críticas da nossa vida. Você pode olhar para a pessoa chorando e ela está feliz, e você fica sem entender por quê, até descobrir que ela encontrou a razão maior da existência e por isso ela pode se alegrar. E já de cara eu digo que essa razão maior não poderia ser outra pessoa senão Jesus Cristo. Jesus disse assim, para falar da alegria de conhecê-lo: a mãe, quando está para dar à luz, tem muita dor na hora de parir, mas depois que o menino nasce, ela vê a criança, ela esquece da dor pela alegria de ter trazido ao mundo um homem. E aí Jesus diz, assim também hoje vocês se entristecem, mas a alegria que eu vos dou, ninguém poderá tirar. Existem alegrias momentâneas, passageiras, e muitas delas lícitas, como algumas que eu citei aqui: reunião em família, receber um presente no aniversário, ou de presente de Natal, estar num grupo de amigos, várias coisas que podem nos alegrar. Mas existe uma alegria maior que independe das circunstâncias. Existe uma alegria que a Bíblia chama ela de alegria indizível, não dá para dizer porquê. E ela é gloriosa porque ela vem de Deus. E é sobre essa alegria que eu quero lhes falar nessa ocasião. Vamos ler então o texto de Isaías capítulo 9, versículos de 1 a 7. A Bíblia diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém.
Se você prestou atenção na leitura, o texto dá um destaque sobre a alegria que o povo teria. Os versos 1 e 2 introduzem o assunto, eu volto já aqui. Depois, no verso 3, ele repete pelo menos 4 vezes a expressão alegria, dizendo que o Senhor multiplicou o povo e a alegria também foi multiplicada. Eles se alegram diante de ti, ou seja, se alegram diante de Deus, como quem se alegra na ceifa, ou seja, depois de ter plantado e agora na hora da colheita, eles felizes com aquela bênção da colheita. E ele diz uma terceira vez, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Ou seja, aquele final de guerra onde os inimigos foram derrotados e você vai no meio deles para extrair os despojos de guerra, ou seja, aquilo que sobrou que ainda presta, você traz para você. E ele fala, e a pessoa chega em casa todo feliz da vida, rapaz, olha que jaqueta legal essa que eu arrumei, olha para essa espada aqui que eu consegui, olha para essa corrente aqui, olha as coisas que nós conseguimos aqui daquela vitória de guerra. Então ele faz referência, a alegria lhe aumentaste, alegram-se diante de ti, como se alegram na ceifa, como exultam, outra expressão para alegria. Esse povo estava feliz. Que povo era esse que estava tão feliz? Os versos 1 e 2 mostram quem era esse povo. E ele diz assim, era uma terra que estava aflita, que vivia na obscuridade. Está dizendo, não vai continuar tendo obscuridade para eles. Nos primeiros dias, tornou desprezível a terra de Zebulon e Naftali. O que havia nessa região? Zebulon, Naftalina? Não é Naftalina. Naftali. Essas duas tribos de Israel. Ele faz referência a esse lugar e dá dicas para nós. Ele faz a referência ali, o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Se você quiser conhecer um pouco mais do que acontecia nesses lugares mais afastados, nesse lugar que é chamado a Galileia dos gentios, Mateus capítulo 4 mostra que foi lá que Jesus botou seu quartel-general para iniciar suas atividades. Depois que ele foi tentado no deserto, batizado, tentado no deserto, então ele vai e estabelece o seu QG lá na Galileia dos gentios. O que tinha lá? Gente de todo canto, já está falando, gentios, pessoas que estavam enfrentando enfermidades, pessoas que estavam arruinadas, lunáticos, pessoas que eram paralíticos, atormentadas, endemoniadas, pessoas que sofriam com muitas coisas, não tinham mais onde viver. Para onde é que você manda a pessoa dessa? Manda para a Galileia dos gentios, manda para aquela região de Zebulon e Naftali. O que aquelas pessoas faziam ali? Literalmente o texto diz, eles sentavam e esperavam a morte chegar. Eles estão sentados sobre a sombra da morte, só esperando a chamada. Daqui a pouco chama um, daqui a pouco morre outro, daqui a pouco, o que você espera da vida? Eu não espero mais nada, só espero a morte chegar mesmo, porque para mim já era, não tem mais nada nessa vida. Perdeu a família, perdeu entes queridos, perdeu a saúde, perdeu o emprego, perdeu seus bens, não tem mais nada. Agora você entende por que o texto fala de tamanha alegria. O texto então diz que essas pessoas que estavam lá esperando a morte chegar, o povo que andava em trevas viu grande luz, e esses que estavam sentados sobre a morte, sobre a sombra da morte, brilhou uma luz sobre eles. Não é à toa que se isso aconteceu, quem estava nas trevas foi para a luz, quem estava arruinado agora vai sair da ruína, quem estava desesperado agora tem esperança. Se uma coisa dessa acontece, não é à toa que o verso 3 então dá ênfase 4 vezes falando que Deus aumentou esse povo, aumentou a alegria, eles estão felizes diante de Deus, eles se alegram como quem está na ceifa, dando brados de louvor, Salmo 126, trazendo gritos de júbilo pela ceifa, ou como aqueles que estão felizes depois que sobreviveram à guerra e estão trazendo os despojos. Deus traz grande alegria para o seu povo. E a partir do verso 4, nós temos as razões por que eles podiam se alegrar. Mas nós já vimos aqui a central e principal que nós vamos ver no desenrolar desse texto. Deus enviou seu Filho para trazer salvação aos perdidos. E essa é, sem dúvida, a central razão, conforme nós veremos. Mas desde o princípio eu quero que vocês tenham isso diante dos olhos. Não existe alegria maior que alguém possa desfrutar
fora de Cristo Jesus. Porque você pode ter tudo, e se não tem Cristo, você não terá nada. E ele aponta algumas coisas que Cristo veio com sua luz resplandecente, arrancar as pessoas das trevas e lhe dar razão de viver. Por que é que eu devo me alegrar? E agora eu vou botar mais em termos práticos. O governo do estado, em quase todos os estados brasileiros, o pessoal está dizendo, não vai ter confraternização de fim de ano. Você fala, não vai ter? Mas eu já estava pronto para assar o franguinho, ia chamar a família para... Não vai ter. Nesse ano, uma confraternização de 10 pessoas no máximo, façam via Zoom. As pessoas não aguentam nem mais ouvir esses nomes. Reunião via Zoom. E aí você fala, agora eu estou muito triste, não vou nem poder viajar, não vou nem poder encontrar minha família. Então eu sei que no seu dia a dia você também tem suas tristezas. E quando você está sozinho? Só Deus sabe a tristeza que toma conta da alma de alguém quando não tem ninguém olhando. Tem pessoas que se consomem de tristeza, de lágrimas, por causa dos sofrimentos, das situações que estão enfrentando. E alguns estão chorando, a depressão é tão grande que eles nem sabem por que estão chorando, eu só quero chorar. Vi o outro chorando, eu quero chorar também. Por quê? Não importa, eu quero é chorar. Não tenho razão para me alegrar. Então eu gostaria de dar aqui para você algumas razões para se alegrar, não só nesse Natal, não só no dia de hoje, mas cada dia da nossa vida você precisa viver com essa expectativa. Observe que os versos 4, 5 e 6, ele vem tudo com um porquê de resposta, né? Já está aqui a forma clara de visão do texto. Por que esse povo vai se alegrar? Tens multiplicado, eles se alegram. Por quê? Ou seja, por isso. Quais são os motivos para a gente se alegrar? Verso 4, primeiro, olha o que ele diz: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Primeira razão para nos alegrarmos é porque ele quebrou o nosso jugo. Olha a linguagem que ele usa: quebraste o jugo que pesava sobre eles. Sabe o que é jugo? Jumento sabe muito bem o que é jugo, né? Aquele negócio que fica ali para poder você controlar ele, levar para fazer o que você bem quer. O jugo opressor sobre os ombros, algo que lhe escravizava. E ele diz que ele quebrou o jugo. A segunda figura que ele usa é a vara que feria os ombros. Sabe quando a pessoa está escravizada e o outro com a vara trabalha? Escravo miserável. Batendo ali com a vara, ele está dizendo, está vendo aquela vara? Ele quebrou a vara. Eu tinha uma varinha da disciplina lá em casa, que eu ficava guardada, e a alegria dos meus filhos foi quando ela sumiu, de repente sumiu, não sei que fim deu. Ou seja, estamos livres desse castigo. A varinha sumiu, mas eu achei outra. Mas o caso aqui era de escravidão mesmo, não era de disciplina de pai para filho, não. A vara então foi quebrada, aquela vara que feria os ombros, naquele sistema de escravidão, foi quebrado. E o terceiro, o cetro do opressor, ou seja, aquela figura daquele rei tirano, como é citado aqui para exemplificar, como nos dias dos midianitas. Se você costuma ler a Bíblia, você sabe que ele está se referindo. Aqui é uma referência a Juízes capítulo 7 e 8, quando mostra que os reis midianitas estavam afrontando o povo de Deus. Naqueles dias tinha 32 mil homens prontos para guerrear contra os midianitas. Mas Deus disse, vocês guerrear, vão achar que vocês que venceram. E por meio de Gideão, Deus começa a testar aquele povo. Fale ali, quem for tímido, for medroso, diga que não vai. 10 mil caíram. Aí ficou 22 mil, ainda tem gente demais, vai fazendo isso. E foi dando vários, bota esse pessoal para beber água. Na hora que foram beber água, uns bebiam igual animal, baixava a cabeça, outros levantavam a água na boca. Ele falou, só esses aí. No final das contas, de 32 mil ficou 300. Como é que 300 homens vão enfrentar milhares de midianitas? E Deus efetuou um grande livramento no meio do seu povo, nos dias de Gideão, quebrando o jugo que os midianitas tinham sobre o povo de Deus. O cetro opressor se foi. Essa linguagem, esses três exemplos aqui do jugo que se quebra, da vara que se quebra, do cetro que foi tirado, tudo isso é uma linguagem para dizer, ele nos trouxe libertação, numa palavra. Por que a gente pode se alegrar? Porque temos libertação, somos livres. Onde nós temos liberdade? Não vivemos num sistema de escravidão, mas éramos escravizados ao pecado,
vivíamos dominados pelo Espírito que hoje opera nos filhos da desobediência, vivíamos sujeitos a nosso próprio deleite, nossa própria vontade. E o que é que Cristo veio fazer? Ele veio nos libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é por isso que esse povo podia se alegrar, porque ele pode olhar hoje para o pecado e dizer: não quero. Mas por que não? Porque eu sou livre para dizer não. Antes eu não era. O pecado me convidava e eu era escravo dele. Hoje eu posso olhar e dizer: minha carne quer, mas eu não vou. Por que não? Porque em Cristo eu sou livre. Eu sou livre para dizer não para o pecado. Ele me libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade deve encher o nosso coração de alegria. Tem tanta gente que agora no Natal eles começam a dar a mensagem de Jesus, né? Geralmente é assim, que Jesus nasça no seu coração, mas depois no carnaval estão tudo pulando lá, tudo vivendo na carne, satisfazendo seus desejos. Aí o que você faz? Você que é livre, você fala: eu não vou, mas eu queria ir. Não. Por que não? Porque eu sou livre já disso. Eu sei o que isso aí leva. Eu sei como isso destrói a vida da pessoa. Eu sei quantos casamentos se findam. Eu sei como o pecado atola a vida das pessoas. Eu não preciso mais disso. Cristo me libertou do jugo da escravidão. Cristo me libertou, talvez, de sistemas religiosos que lhe sugavam. Tem pessoas que estão envolvidas com coisas religiosas, mas eles se sentem presos. Eles se sentem muitas vezes escravizados, tendo que trabalhar com o jugo sobre eles. Cristo veio para tirar o jugo de sobre nós, para a gente dizer: Senhor, obrigado, como é bom poder te servir. Falava com o nosso irmão aqui do som, que ficou aqui desde manhã cedo, falava: sua alma está cansada, mas cheia de alegria. A gente cansa às vezes passar o dia todo fazendo trabalhos na igreja, mas é diferente. Quem vem aqui só por vir, o cara vê: ai meu Deus, não vejo a hora de acabar isso aqui. E a gente não, quem é livre está feliz. A gente está cansado, mas está feliz. A gente está chorando, mas está feliz. A gente quer dormir de cansado, mas está feliz. É diferente quando você é livre. Eu tenho liberdade em Cristo Jesus para olhar para o pecado, para olhar para a tentação e dizer: não. Em mim mesmo não consigo isso, mas aquele que me libertou está ao meu lado e me fortalece. Isso deve me encher de alegria. Isso deve te encher de alegria. Alegre-se. Primeira razão, pela libertação. Ele quebrou o nosso jugo. Agora, se você ainda está com jugo, se você ainda está vivendo escravizado ao pecado, então nada nesse mundo vai te alegrar. Alguma coisinha ou outra vai te trazer alegria, mas vai continuar sofrendo. Por que será que o consumo de drogas no mundo sempre continua tendo mercado? Por que é que mesmo em pandemia as empresas que vendem bebidas alcoólicas não faliram? Tem um monte de empresa que faliu, mas de bebida não. De cigarros também não. E o narcotráfico não falha, não vai falindo também. Continua crescendo cada vez mais. É porque as pessoas em seus problemas, elas querem arrumar algum escape, algum momento de satisfação, de alegria, ainda que dure alguns minutos apenas. A alegria que Jesus nos dá é uma alegria perene. Ela não se acaba. Até quando eu estou triste por alguma circunstância, como disse Paulo, entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Essa alegria indizível é a que Cristo nos dá. E ninguém pode tirar. Presta atenção aqui, meu irmão, quando quiserem roubar a tua alegria. Não deixe de se alegrar em Deus. Nem pela morte, nem pela tristeza, nem pela decepção, nada deve arrancar essa alegria que Cristo nos deu. Então, se utilize desse benefício, alegre-se, você é livre em Jesus. Tem um monte de gente que é escrava do pecado, mas você é livre para servir ao Senhor. Segunda, versículo 5, por que eu devo me alegrar? Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Que linguagem é essa? Presta atenção, imagina. Olha só, bota, guerreiro, batalha, sangue. É um cenário de guerra.
A bota lembra dos soldados prontos ali para o batalha, o guerreiro no tumulto da batalha, um derramando sangue do outro, matando o outro. Imagine, exércitos, um monte de gente, um guerreando contra o outro. E você em casa, você que é a mulher do marido, do homem aí que foi para a guerra, você, meu Deus, será que ele volta hoje? Quando volta, você fica naquela felicidade. Ele não volta, você fala, meu Deus, o que aconteceu com meu marido? Morreu na guerra. Então era realmente algo muito triste. A guerra é algo terrível. E aí diz agora que a bota daquele que anda lá, e a veste melada de sangue, o que vai fazer com eles? A bota da guerra e a roupa suja da guerra, eles vão botar no fogo agora, vai queimar, servirão de pasto ao fogo, vai pegar essas lembranças da guerra e tocar fogo. Vão usar esses apetrechos da guerra como a bota e tocar fogo, ou seja, não vai ter mais guerra. O texto então nos mostra que nós podemos nos alegrar porque haverá paz. Ele nos traz paz. Em Cristo nós temos paz. Por que o povo se alegrava? Aquele que estava lá arruinado, arrebentado, doente, mas eu estou em paz. Aí você fala, mas você está para morrer, mas eu estou em paz. Se eu morrer aqui, eu vou ser recebido na glória do céu. Mas tu não vai ver mais nada aqui, mas vou ver o meu Senhor. A pessoa tem paz, e a Bíblia chega a chamar a paz de Deus de uma paz que excede todo o entendimento. Você olha assim, como é que essa pessoa está em paz? Olha o que aconteceu, as tragédias da vida dela. Como é que essa pessoa está em paz? Você fica assim, sem compreender. É isso mesmo, a paz que excede o entendimento. Está tudo dando errado, mas eu estou em paz. Nada deu certo, estou bem, estou tranquilo. Exemplos disso, práticos. O mais conhecido da nossa musicalidade. Por isso que nossas músicas antigas, elas têm um significado tão especial. O dos hinos que fala mais da alegria nossa. Não é um hino que diz, eu estou maluco, ou estou gritando e pulando para um lado e para o outro. Mas é o hino que diz, sou feliz com Jesus, meu Senhor. E Horácio Guedes Spafford compôs esse hino exatamente depois de ter prejuízo enorme, de ter visto sua casa pegar fogo, e depois, num naufrágio, perdendo filhas. E naquele momento de tragédia, ele pôde compor um hino e dizer, mas eu sou feliz com Jesus. Ainda que eu passe por perdas financeiras, ainda que eu enfrente luto na família, eu sou feliz com Jesus. Você fala, como é que essa pessoa pode ser alegre assim? Como é que essa pessoa pode dizer que está feliz? É porque ela tem paz. Deus trouxe paz, Deus cessou a guerra do seu coração. Tem muita gente que vive em guerra. Tem muita gente que vive angustiada ainda, doente, neurótica, briguenta. Guerras em casa, guerra no trabalho, guerra onde ela chega, porque o coração dela está em guerra. Nós podemos nos alegrar porque em Cristo nós não estamos mais em guerra. Nós estamos reconciliados com Deus, em paz com Deus, e essa paz excede todo entendimento. Ela é o árbitro no nosso coração, ela nos dá tranquilidade em momentos de tomada de decisão, ou nos incomoda para a gente tomar a decisão certa. Nós podemos nos alegrar, porque não existe mais guerra. Ele trouxe paz para os nossos corações. Terceira e última coisa, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O verdadeiro sentido de alegria maior é porque um menino nos nasceu. Jesus nasceu. Mas não é para ficar admirando a criancinha lá no berço, não. Ele nasceu, quer dizer que ele se encarnou. Estamos falando hoje também durante o culto sobre o mistério da encarnação, que é um dos grandes milagres que nós já podemos contemplar nas páginas das Escrituras. Difícil de explicar, um mistério. Único Deus, único homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Aquele que nasceu na manjedoura, cresceu, morreu pelos nossos pecados, nos trouxe salvação. Não era uma criança simplesmente, era o próprio Deus. Olha os adjetivos que são dados a ele. O governo está sobre os seus ombros. Ele vai ser governador, pastor?
Ele governa pelos séculos dos séculos. Seu nome será Maravilhoso Conselheiro ou Miraculoso Conselheiro. Seus conselhos geram milagre na vida daqueles que obedecem. Ouvir um conselho desse homem que ia nascer nos dias de Isaías e que nós sabemos que já nasceu, que é Jesus, ouvir seus conselhos é ser alvo de milagres. Ele é o Deus forte, não é um Deus fraquinho, não. Às vezes a gente olha Jesus na sua humilhação, em seu estado de humilhação, e esquece que Ele é Deus forte, é o Todo-Poderoso, Ele é o Pai da eternidade, Ele não é filho do tempo. A igreja é filha do tempo, mas Ele é desde a eternidade. No início nós lemos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele foi quem fez todas as coisas. E esse Pai da eternidade também é o príncipe da paz. E o seu governo aumentará cada vez mais, crescerá cada vez mais. Vai vir paz sobre o seu trono e sobre o trono de Davi, uma referência clara de que aquela linhagem da semente da mulher, por onde passava Davi e todos os demais, até chegar o Messias, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e justiça desde agora e para sempre, um reino eterno vindo sobre esse menino. E a conclusão do verso 7, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, certamente isso acontecerá. Por que é que nós podemos nos alegrar, ou aquele povo podia se alegrar? Porque o Messias prometido ia chegar. E nós, pelo que podemos nos alegrar? Porque o Messias prometido já veio. E não apenas veio esse mundo, porque ele veio e tem um monte de gente que não conhece essa história, mas você sabe já disso. Você já conhece isso. E isso deve trazer esperança para o seu coração também. Isso deve trazer alegria para o seu coração também. Podemos nos alegrar, então. 3 coisas o texto nos mostra aqui que a gente deve ter uma alegria, mas não uma alegria pequena, não. Uma alegria semelhante àqueles que ceifam, semelhante àqueles que repartem os despojos. Ou seja, uma alegria gloriosa. Por que eu devo me alegrar? Eu devo me alegrar porque eu tenho em Cristo libertação. Ele me libertou de todos os meus pecados e em breve me levará para o seu reino celestial. Por que eu devo me alegrar? Eu devo me alegrar porque nele eu tenho paz. Ele fez cessar a guerra, ele trouxe paz, uma paz que excede todo entendimento. Por que eu devo me alegrar? Porque eu tenho a Cristo. Ele é a razão maior, não é pelo que ele fez isso, fez aquilo, não, por ter ele. Um menino nos foi dado, e esse menino cresceu, morreu na cruz, pagou o preço dos nossos pecados, e hoje nós temos vida eterna. Isso deve nos manter sempre alegres, isso deve ser a razão maior de sua alegria, muito melhor do que um presente que ganha, alguma situação que possa lhe fazer um carinho, mas você deve se alegrar pelas razões maiores. Cristo Jesus. Ainda que você esteja enfrentando doenças, você pode se alegrar. Ainda que você esteja enfrentando luto, você pode se alegrar. Você pode se alegrar com toda a sua família, você pode arrumar sua casa, você pode convidar pessoas para almoçar na sua casa, jantar na sua casa, você pode se reunir com o povo de Deus, mas essas coisas não vão as que vão te dar alegria. O que vai te dar alegria é porque hoje você tem Jesus no centro do seu viver. E aqueles que não têm o Senhor Jesus, eles podem ter coisas para tentar alegrá-los, mas sempre vão ter um vazio profundo em suas almas, tomadas por tristeza. Se você está em Cristo, você tem a alegria maior de todas. Portanto, alegremo-nos nele. Exultemos diante do Deus que nos criou e que nos salvou. Alegremo-nos sempre no Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ouvir uma canção nesse momento.